E se uma decisão tomada num momento de fome, num segundo de impaciência, pudesse reorientar não apenas uma vida, mas uma história inteira? Essa é a pergunta que ecoa no vale entre tendas e colinas, onde nasceram Esaú e Jacó, dois irmãos cujo destino revelaria o peso de escolhas aparentemente pequenas. A história começa muito antes deles. Deus havia falado a Abraão sobre uma descendência numerosa, prometendo que por meio daquela família toda a nação seria abençoada. A espera foi longa. Sara riu ao ouvir que teria um filho, e esse riso deu ao menino o nome Isaque, símbolo de que, por trás da promessa, havia surpresa e graça. Ainda houve a prova no monte, quando a fé foi posta à prova e a provisão divina se manifestou no último instante. Esse pano de fundo é importante. A bênção que corria na família de Abraão era fruto de promessa e de providência, mas também dependia de quem, dentro daquela linhagem, assumiria a responsabilidade de guardá-la e transmiti-la. Se essa história está te tocando, fica comigo até o fim, e se desejar, inscreva-se para receber outras meditações sobre as raízes da fé. No acampamento de Isaque e Rebeca, a expectativa se fez dupla. Rebeca enfrentou uma gravidez difícil. Dentro dela, dois povos batalhavam. Ao consultar o Senhor, ouviu algo que confundiu o coração. Duas nações sairiam dela, e uma seria mais forte que a outra. Quando os gêmeos nasceram, as diferenças já eram visíveis. O primeiro a sair, coberto de pelos, recebeu o nome Esaú, nome associado ao ruivo, ao vigor físico. O segundo veio segurando o calcanhar do irmão. Chamaram-no Jacó, ligado à ideia de agarrar ou suplantar. Essas imagens não foram apenas físicas, prenunciaram trajetórias. Esaú cresceu homem do campo, caçador habilidoso, acostumado ao ar livre e às necessidades imediatas. Jacó ficou entre as tendas, mais reservado, cuidando de tarefas domésticas e observando. Não era apenas uma diferença de gosto, era uma divisão de prioridades. Onde Esaú buscava o alimento e a satisfação presente, Jacó parecia olhar para o que podia ser guardado, conquistado ou assegurado. O texto sagrado não sentencia um como redentor e outro como vilão. Registra contrastes que se tornam decisivos quando a necessidade e a oportunidade se encontram. O primeiro ponto de virada é narrado de forma concisa e direta em Gênesis 25. Um dia, voltando do campo exausto e faminto, Esaú encontrou Jacó cozinhando um guisado. A cena não é dramatizada com palavras íntimas no texto. O que fica claro é a condição humana. Fome, pressa, desgaste. Esaú, dominado pelo desejo imediato, fez algo extremo. Ele renunciou ao direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O direito de primogenitura era mais que privilégio social. Era a garantia de liderança na família, a responsabilidade de ser portador da bênção e da promessa. Trocar aquilo por uma refeição foi uma escolha que, naquele instante, pareceu prática e sem segunda intenção, mas que tinha implicações profundas. O relato é seco e incisivo. Esaú jantou, bebeu e levantou-se. Desprezou o seu direito de primogenitura. Não é meu propósito julgar com sentenças irreversíveis. O texto convida antes a contemplar como as decisões impulsivas, guiadas pela urgência, podem desfocar a graça que se estende por gerações. Há interpretações diversas sobre por que Esaú tomou aquela decisão. Falta de visão, cansaço, diferença de valores, mas a narrativa bíblica aponta o gesto como um momento crucial, um instante em que o imediato falou mais alto que o eterno. Anos depois, a tensão alcança outro clímax. Isaque envelhecia, sua vista enfraquecia, e a bênção paterna estava prestes a ser transmitida. No costume da época, a bênção do pai tinha força decisiva sobre a herança e o futuro. Isaque, sentindo que o tempo de despedida se aproximava, chamou Esaú para preparar um prato saboroso e receber a bênção. O texto, Gênesis 27, descreve a cena com poucas palavras,
mas com uma carga moral enorme. Isaque pede a Esaú que vá caçar e prepare um prato que agrade ao paladar do pai, para que então Isaque o abençoe. Rebeca, mãe dos irmãos, ouviu e agiu. A narrativa registra que, movida por uma preocupação materna e por recordar a profecia sobre os dois povos, ela arquitetou um plano para que Jacó recebesse a bênção destinada ao primogênito. Os detalhes são simples no relato. Rebeca pede que Jacó traga cabritos, prepara um prato como o que o pai apreciava, faz com que Jacó use peles de cabrito para imitar a pele coberta de pelos de Esaú, e o veste com as roupas do irmão. Ela encaminha Jacó para junto de Isaque, e Isaque, enganado pelo som e pelo cheiro, confere a bênção acreditando se tratar de Esaú. O texto conserva um equilíbrio tenso. Registra a ação sem oferecer justificativas fáceis. Não inventa corações. Não explica com clareza o que cada personagem sentiu em intimidade. O que se tem são atos concretos. Uma preparação de comida, uma cobertura de peles, a voz de Jacó respondendo. O resultado é uma bênção pronunciada por Isaque que passa a Jacó, com palavras que selam um destino. Riqueza, dominância sobre irmãos, e o reconhecimento de que as nações dos filhos se multiplicariam. Quando Esaú retorna, encontra o engano. O relato mostra sua dor, sua ira e a perda consumada. Ele chora, implora por bênção, mas nada desfaz o que foi dito e declarado pelo pai. A dor se transformou em ódio. Ele jurou matar o irmão, e Jacó teve que fugir. A família se fragmenta. O conflito não é limpamente moralizável. A culpa de Rebeca e de Jacó. A precipitação de Esaú. Há um cenário humano de escolhas cruzadas. Historicamente, os resultados se estendem. Das linhas daqueles irmãos nasceram nações distintas, com histórias próprias. Uma lembrança de que escolhas privadas repercutem publicamente. Jacó deixou tudo para trás. Família, casa, segurança. Agora ele carregava o peso de suas escolhas. Mesmo com a bênção, ele não tinha paz. Sozinho, em fuga, Jacó teve um encontro, um sonho, uma escada ligando céu e terra. Ali, Deus reafirmou a promessa. Mesmo falho, Jacó ainda fazia parte do plano. O tempo passou. Jacó mudou. A vida o moldou. Aquele homem enganador começou a se transformar. Anos depois, era a hora de voltar. Mas havia um problema. Esaú. O irmão que ele traiu. O homem que queria matá-lo. Jacó estava com medo. Muito medo. Quando finalmente se encontraram, algo inesperado aconteceu. Esaú correu. Mas não para atacar. Ele abraçou. Chorou. Perdoou. O ódio deu lugar à graça. Em toda essa trama, é crucial reconhecer como a providência divina e a responsabilidade humana se entrelaçam. A promessa feita a Abraão não foi anulada pela fraqueza ou pelo erro humano. Deus manteve sua obra, mesmo quando homens e mulheres agiram por medo, pressa ou estratégia. Mas essa preservação divina não escapa às consequências que as decisões humanas geram. O texto bíblico nos força a conviver com essa dupla realidade. À soberania divina e ao preço real das escolhas. O que isso tem a ver com você hoje? Talvez muito. Cada um de nós enfrenta momentos em que a fome emocional ou material pode nos empurrar a trocar algo valioso por alívio imediato. Pode ser um relacionamento negociado por conveniência, um princípio vendido por vantagem momentânea, ou uma promessa pessoal abandonada por pressa. Nem sempre há conspiração ou malícia. Frequentemente, há necessidade, desgaste, uma voz cansada que toma decisões que mais tarde se revelam amargas. As perguntas que a história de Esaú e Jacó sugere a quem vive hoje são práticas. Quais prioridades você tem alimentado? O que você está disposto a trocar por satisfação agora? Que decisões, por pequenas que pareçam, podem estar moldando o seu legado e o das próximas gerações? Não se trata de induzir culpa automática, mas de convocar atenção e discernimento. Onde há pressa, há risco. Onde há visão paciente,
há maior espaço para alinhar escolhas ao que é eterno. Ao mesmo tempo, há conforto pastoral aqui. Mesmo nas escolhas falhas, Deus não abandona sua promessa. A história não encerra num veredito de perda total, mas revela a persistência da graça. Isso não significa que as consequências desaparecem. Significa que a fidelidade divina encontra caminhos ainda quando as mãos humanas são instáveis. É um convite à humildade, a reconhecer nossos erros, a aprender com eles e a refazer o caminho com honestidade. Se você se vê hoje numa encruzilhada, permita-se uma pausa deliberada antes de decidir. Pergunte: essa escolha atende a uma necessidade urgente ou preserva um legado? Ela constrói ou dilui aquilo que é mais importante? Conversar com alguém de confiança, orar com sinceridade, avaliar custos e benefícios à luz de princípios duradouros, tudo isso ajuda a não trocar uma herança por um prato de lentilhas. Pai Celestial, reconhecemos diante de Ti que nossas vidas são feitas de escolhas, grandes e pequenas. Dá-nos clareza para ver o que realmente tem valor. Dá-nos coragem para resistir à pressa que nos leva a decisões das quais nos arrependeremos. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e a trabalhar com responsabilidade aquilo que nos foi confiado. Onde falhamos, dá-nos graça para reparar. Onde triunfamos, dá-nos humildade para reconhecer Tua mão. Protege nossas famílias das consequências de escolhas impensadas e guia nossos passos para que possamos ser portadores de bênção e não de divisão. Em Tuas mãos colocamos nossas opções, nossos medos e nossas esperanças. Amém. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre escolhas e promessa, e deixe nos comentários a frase "Minha escolha importa", para começarmos uma conversa sobre decisões que transformam.